Ei, olá, tudo bem? Eu sou o Mauro Brasil da Reinvente Next Level e é um prazer novamente estar aqui com você. Hoje eu quero te contar mais uma experiência que eu tive no mundo quântico sem saber que era uma experiência quântica. É uma história muito interessante, eu te peço que você preste bastante atenção, porque pode ser que esta história venha de alguma forma ajudar você no seu caminho em direção aos seus desejos, a conclusão dos seus desejos. Tudo bem? Fica comigo. Esses vídeos falam de física quântica. A física quântica, ela está envolvendo a nossa vida desde o começo até o fim dela. Só que a maioria de nós não sabe como utilizar a física quântica para conseguir ter resultados de excelência. Quando a gente adquire o conhecimento e passa a ter consciência disso, as coisas começam a realmente fluir ao nosso favor. Poucos minutos atrás eu estava lendo o Salmo 103 de Davi, e se você for perceber, Davi, ele vivia muito bem no mundo quântico, né? E quando a gente estuda Davi, a gente vai para a igreja, estuda Davi, a gente não percebe essas coisas por causa de um pequeno detalhe, a nossa consciência religiosa. Porque desde criança a gente aprendeu a ter uma consciência religiosa. E a consciência religiosa, ela é limitada. Ou seja, aqui está o nível da consciência religiosa e você chega até aqui. E você não consegue ultrapassar esse nível porque você aprendeu que tem que ser assim até o fim da vida. Só que se você ultrapassar este nível de consciência religiosa, você vai encontrar a consciência quântica. E é dentro da consciência quântica que verdadeiramente a Bíblia acontece. O que está escrito ali dentro da palavra acontece. Então Davi viveu uma vida quântica maravilhosa, né? Os obstáculos foram todos vencidos e todos os outros personagens da Bíblia também tiveram uma trajetória influenciada pela física quântica. A religião, ela limita você, ela limita. Só que você não pode ficar limitado. Essas crenças limitantes nos detêm de chegar aonde a gente quer chegar. É por isso que 95% da população mundial sofre, porque não tem conhecimento. E a base é o conhecimento. Você tem que entender como é que funciona isso, para depois que você começa a entender, aí você começa a perceber os detalhes que estão dentro da Bíblia, que é um livro quântico, que você não percebia antes. Então eu tenho uma história interessante para contar, é uma história minha, verídica, e ela aconteceu alguns anos atrás. Eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Apesar de ter um emprego bom, um salário bom, eu não conseguia pagar as minhas contas. Estava muito difícil, a situação não estava boa, não estava legal, a situação estava muito ruim. E eu não sabia o que fazer. O que acontece, né? Eu procurei o pastor da minha igreja, uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa realmente sensacional, e passei para ele as minhas dificuldades financeiras. E ele, como um bom pastor, ele pegou uma folha de papel e começamos a fazer cálculos. Você vai fazer o seguinte, sua filha está fazendo faculdade, tranca a matrícula dela, você tem um carro, venda o seu carro, e tudo aquilo que você puder segurar para não gastar e ter o dinheiro para pagar as suas contas, aí você vai fazer. Aí, dentro desse projeto aqui, dentro desse processo que nós estamos agora estudando, trabalhando nele, daqui a 5 anos você vai estar livre de todos os seus problemas financeiros. Aí você vai começar uma nova vida. Aí eu achei que era muito tempo para a gente aguardar. E além de tudo, eu ia ter que tirar minha filha da faculdade, eu ia ter que vender meu carro, eu ia ter que diminuir muita coisa com gastos financeiros dentro da minha casa, dentro da minha família. E eu achei assim, eu fiquei muito entristecido, porque eu não queria que fosse assim. Porque eu gostaria que acontecesse um milagre na minha vida. Eu queria que viesse um milagre, né? Todo mundo que está passando por dificuldade financeira quer que alguma coisa aconteça na vida dela para que o seu problema financeiro
ele simplesmente tem uma solução para ele. A mesma coisa para uma doença, né? Um milagre que a pessoa fique. A mesma coisa para relacionamento também. Muitas pessoas com dificuldades de relacionamento, muita separação acontecendo, discussão dentro de casa com filhos, e filhos com pais, pais com filhos, e isso está acontecendo assim, de uma forma muito grande nos dias de hoje. Mas pela física quântica você pode resolver todos os problemas da sua vida. Todos eles, né? Assim como os problemas dos personagens bíblicos foram resolvidos. Davi venceu todas as batalhas dele. Salomão teve uma vida extraordinária. Moisés utilizou muito a física quântica. Todos os personagens, os profetas, também utilizavam a física quântica. E Jesus foi o que mais utilizou a física quântica, inclusive para ensinar a gente a fazer também. A gente a fazer igual. Aí o pastor me deu 5 anos e fazendo um monte de cortes financeiros na minha vida. E eu não queria tirar minha filha da faculdade, eu não queria vender meu carro, eu não queria parar o que eu estava fazendo. Aí o que aconteceu, né? Uma pessoa da mesma igreja, uma senhora que já estava até idosa e hoje, infelizmente, ela não está mais no nosso meio, essa pessoa ficou sabendo através da minha esposa contou a história para ela e ela ficou assim bastante impressionada com o fato do pastor ter me dado 5 anos. Aí ela me falou: olha só, você não vai fazer nada disso, você não vai tirar sua filha da faculdade, você não vai vender seu carro, você não vai fazer cortes financeiros na sua casa, não vai acontecer nada disso. Nós vamos fazer um trabalho espiritual utilizando a Bíblia, né? Naquela época ela chamou de um trabalho espiritual utilizando a Bíblia no livro de Jó. Hoje eu chamo de ritual quântico. Nós fizemos um ritual quântico e eu nem sabia que física quântica existia naquela época, né? Alguns anos atrás isso. E ela falou: nós vamos fazer um trabalho espiritual de 7 semanas. 7 é um número que você tem que guardar na sua memória para depois, em outros vídeos, a gente falar sobre isso. Ela falou: eu vou te dar 7 semanas e você vai sair da sua dificuldade financeira. Aí ela, uma pessoa assim, simples, normal, mas a visão que ela tinha em relação ao que poderia acontecer de fato, do jeito que eu queria, a visão dela era ampla, era bastante interessante, ela tinha uma visão, ela sabia o caminho que ela tinha que seguir. O que aconteceu? Nós fizemos uma vez por semana, a gente ia para um determinado local. Na verdade, nós trabalhamos em cima do capítulo 42 de Jó. Foram 7 semanas em cima do capítulo 42 de Jó. A primeira semana fizemos mais ou menos 1 hora, 1h30 de trabalho consciencial, fazíamos orações, líamos a Bíblia e depois a gente se despedia e ia embora para nossas casas. Então nós fomos na primeira semana, fizemos um trabalho em cima do livro de Jó, oramos. Na segunda semana também fizemos a mesma coisa, nós lemos o capítulo 42 de Jó e oramos em cima da minha necessidade de ter a minha vida novamente regulada financeiramente. Na terceira semana, a mesma coisa. E na quarta semana, era sempre um dia, 1 hora, 1h30. Sempre um dia por semana. Na sexta semana, ela me disse o seguinte: olha, Mauro, eu estou aqui recebendo uma revelação de que uma pessoa que você não conhece, essa pessoa também não conhece você, eu também não conheço essa pessoa vai procurar você. Aí eu quero falar para você de conexão. A física quântica, quando você tem um desejo e que você quer realizar esse desejo, ela vai fazer conexões para que esse seu desejo seja realizado. E ela falou: essa pessoa vai te procurar e vocês vão se encontrar e ela vai perguntar o que é que está acontecendo com você. Depois ele vai te mandar ler alguns versículos da Bíblia, ele vai colocar as mãos sobre as suas pernas e vai começar a orar. E depois que ele terminar a oração, o seu problema vai estar resolvido. Ela me falou isso na sexta semana. Naquela mesma semana, antes do nosso 7º e último encontro, uma pessoa me liga perguntando como ela poderia se encontrar comigo. Eu estou aqui no Hospital Dório Silva,
orando por uma pessoa enferma e eu vou sair daqui agora, estou indo para o aeroporto para me encontrar com você. Eu fiquei impressionado, uma pessoa que nunca me viu, eu nunca vi. A senhora que me ajudou também não conhecia essa pessoa, ela simplesmente apareceu como uma conexão quântica. Os evangélicos chamam de conexão espiritual. Aí nós nos encontramos no aeroporto, fomos para uma sala, fechamos a sala e ele perguntou para mim, qual é o seu problema? E eu disse para ele qual era o meu problema. Ele disse, abra a Bíblia e leia no livro tal, o versículo tal. Aí eu abri a Bíblia e li aquele versículo. Depois ele pediu para mim abrir em outro livro da Bíblia e ler um outro versículo e eu abri e li. E depois ele falou, então agora vamos orar. Ele pôs as mãos sobre as minhas pernas e começou a orar. Olha, quando ele começou a orar, eu comecei a chorar convulsivamente. Foi uma coisa extraordinária, uma coisa assim que eu nunca imaginei um negócio desse. Parecia que tudo de ruim estava saindo de dentro de mim e estava vindo para fora. Quando ele terminou a oração, 5 minutos depois, aí ele disse, agora você está livre e o seu problema financeiro está resolvido. E eu fiquei parado pensando, que coisa, o que foi que aconteceu? Eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo livre. É uma coisa interessante, quando uma resposta chega, a primeira coisa que acontece na sua vida é paz. Você sente liberdade e paz. E aí a gente se despediu, essa pessoa foi embora, do jeito que ela veio, ela voltou, foi embora. Na 7ª semana, a gente se encontrou de novo, eu e essa irmã e minha esposa, para fazer a última semana do ritual quântico para resolver o meu problema. E aí eu falei assim, minha irmã, aconteceu uma coisa extraordinária, aquilo que a senhora falou que iria acontecer, aconteceu. E essa pessoa orou por mim e eu chorei muito e senti depois que eu estava livre e senti paz. Foi uma coisa tremenda, uma coisa extraordinária. Quando fizemos o último ritual quântico, né, naquela localidade, naquele local onde a gente se reunia toda semana, naquela semana o meu problema financeiro foi totalmente resolvido. Eu achei interessante porque o pastor me deu 5 anos e eu tinha que fazer um monte de coisa, eu tinha que tirar minha filha da faculdade, vender meu carro e eu não precisei fazer nada disso. E foi tão interessante que eu consegui pegar uma oferta como forma de agradecimento. Aí eu fiquei pensando, que coisa é essa? Tem uma coisa que a gente não sabe, mas ela acontece. E se a gente buscar o entendimento, o conhecimento, essa coisa acontece na vida da gente. Depois dessa experiência, eu falei, eu vou ter que aprender sobre isso. Eu vou ter que entender como é que funciona isso para que eu possa fazer sempre, para que eu possa estar sempre em vitória, para que eu possa nunca me sentir derrotado, mas sempre vitorioso. É como a Bíblia diz. Então, depois daquela experiência, eu comecei a crescer no conhecimento. Eu entendi como é que funciona a física quântica e aí eu comecei a trabalhar mais intensamente em cima dela. Olha, os resultados são extraordinários. Você não está fazendo pacto com nada, você não está fazendo pacto com ninguém. Você vai usar a Bíblia, o seu Criador vai estar em você, dentro de você, para resolver o seu problema. E o que Jesus veio fazer aqui na Terra é exatamente isso. Se você colocar atento, você vai ver o que são as palavras de Jesus ensinando a gente a viver uma física quântica de qualidade sempre vitoriosa, em todos os sentidos. Então essa é a história. E se você gostou, eu peço que você deixe o seu like e você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Alguém vai sentir uma vontade muito grande de começar a estudar sobre isso e começar a ter uma vida de qualidade como todo mundo deseja. Eu sempre digo que nós estamos vivendo dentro de um labirinto, mas a física quântica leva a gente para um estereograma, aonde tudo é diferente, aonde a liberdade existe, aonde a paz existe e Jesus está lá. Tenha uma ótima semana. Eu vou decretar para você uma ótima semana, ótimos dias. E eu espero que você entenda essa mensagem e comece a estudar. Qualquer coisa que você precisar, é só mandar uma mensagem para mim que eu vou responder você. Tá bom? Fica com Deus, você
é uma pessoa que nasceu para viver abençoada e nasceu para viver em vitórias. Fica com Deus, estamos juntos e é só o começo!